Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SME Talks. E hoje a gente vai falar de um tema que é super tradicional, mas que é um tema também que vai ter muita mudança nos próximos anos, que é a área da saúde. E eu trouxe duas pessoas aqui que vão mostrar para vocês e falar um pouco da experiência deles, de como eles têm transformado algo 100% operacional e técnico em algo também escalável, recorrente e investível. Eu estou aqui com o André e a Lud, eles são fundadores da maior rede de clínicas de fisioterapia do Distrito Federal, que é a Ortofísio, e juntos, como casal, lideram o André à frente de estratégia e expansão e a Lud a parte operacional e o dia a dia dos negócios. E eu queria que vocês se sentissem muito à vontade, sejam muito bem-vindos. Obrigada aqui pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. E eu queria que a gente batesse um papo de como que foi esse caminho aí para vocês de levar a saúde a, de fato, algo inovador e escalável através da Ortofísio. Obrigada, Vitória, pelo convite. É muito bom para a gente estar aqui, poder falar um pouquinho do Ortofísio, falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da área da saúde, saindo dessa área tão tradicional que é e tão difícil da gente ter uma abordagem nesse sentido de falar de um negócio se tornar escalável. Para a gente é um prazer poder compartilhar o que foi esse crescimento depois que nós viemos para a SME. Então, essa mudança, essa virada de chave para a gente durante esse 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que a gente está junto aqui com a SME, realmente foi um divisor de águas nos nossos 20 anos de trajetória que a gente completou agora também em março. Que bom. Eu sempre gosto de trazer para cá pessoas que de fato estão aqui dentro, porque é muito bom quando a gente pode trazer histórias que tiveram mudança, que tiveram transformação e ao lado da trajetória. Obviamente que aqui na SME, mas também ao longo da sua própria trajetória, né? Eu acredito que vocês têm muito a agregar. Então, se você está assistindo aí, tem algum amigo, empresário, empresária que seja dona de clínicas, de hospitais, seja qualquer área da parte de saúde, já clica aí no like, já manda o aviãozinho, compartilha aí com eles e entra aqui no nosso bate-papo, manda aí seu comentário, sua pergunta e vem aqui com a gente. E para a gente dar start nisso, a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre diferentes perfis. O André pode falar um pouco mais disso, mas como que vocês lidam hoje com os diferentes perfis comportamentais de vocês dois dentro da empresa? Vamos lá, Vitória. Agradecendo aí você pelo convite e tanto de você quanto da SME, da gente estar aqui compartilhando a história do Ortofísio e como que a gente, como casal, a gente compartilha isso e como que a gente vivencia isso na prática. Eu tenho um perfil extremamente influente, né? Algo que a gente pode, seja desafiador, que a gente quer desbravar o mundo, e a Lud já é o contrário. A Lud já é um perfil totalmente executora. Então, a gente, no dia a dia, no decorrer desses 20 anos, a gente tem feito muito um alinhamento. Nem todo ambiente que eu frequento, né, e aonde a gente almeja ir, a Lud apoia e vice-versa. Então, eu sempre crio um ambiente para que a gente possa, normalmente, expandir ou procurar novos negócios, e a Lud vai com o jeitinho dela, falando, aqui dá, aqui não dá, aqui a gente precisa adaptar. Então, nesses 20 anos, a gente tem aprendido muito com relação a isso. E a nossa vinda para a SME, nossa, jogou isso lá em cima, porque a minha cabeça borbulhou, né? Eu sempre quis trazer muitas coisas aqui, um ambiente extremamente fértil. Minha cabeça foi longe. E aí, com isso, a gente já criou algumas coisas que a gente vai compartilhar com vocês, mas a Lud que vem me segurando um pouco dentro desse ambiente. Muito legal. Em que momento dessa trajetória de vocês perceberam que não estava apenas construindo uma clínica, mas estavam, assim mesmo como vocês me falaram, construindo uma plataforma de saúde? Qual foi essa virada de chave para vocês? Esse ano nós completamos 20 anos de trajetória. E no final de 2019, a gente foi para um evento, a Jornada Equity, em Goiânia.
E aí, a Jornada Tour, nós fomos. E naquele momento, assim, a gente já conhecia o João. Ah, foi 2019. Não, 2024. Isso. Eu tinha acabado de entrar na SME. Isso, foi 24. Foi 2024. E aí, nós fomos para esse evento em Goiânia. E foi assim, pra gente, foi aquele clique. Porque, realmente, eu sou formada em fisioterapia, então eu tenho uma formação da área de saúde. E quanto um profissional da área de saúde, a nossa visão é assistencial. Então, a minha visão sempre foi ter a melhor clínica e entregar o melhor resultado possível para o meu paciente. Sim. Pensando em sempre, às vezes, abrir mais unidades para que eu pudesse impactar mais pessoas nesse sentido. E você sempre teve clínica? Desde que você se formou? Sim, eu me formei, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa clínica, depois essa clínica, eles decidiram fechar e eu comprei. Só que eu comprei com uma formação só na área de fisioterapia, não tinha formação nenhuma na área de gestão, na área administrativa, nada, nenhuma visão. E o André, como administrador, então éramos recém-casados, a gente apostou no negócio, mas com uma visão, realmente, eu tinha uma visão de entrega da fisioterapia e de entregar resultado, melhorar os meus pacientes. Então, o meu foco sempre foi esse. Só que ao longo dos anos a gente foi crescendo. O André sempre muito desbravador e eu atrás executando, sempre pensando nessa entrega. Então, quando ele fala que nós somos complementares, é nesse sentido. Ele sempre vislumbrava abrir mais unidades e eu ia ali atrás operacionalizando isso, formando equipe, criando os processos. Então, até 2024 foi assim. Nós vínhamos nessa forma. Em 2020, nós tivemos aquela impacto da pandemia, nós íamos abrir uma nova unidade, então de 20 até 24 a gente ficou muito parado, assim, com receio de crescer. E aí, quando nós tivemos a possibilidade de ouvir o João falando da nova economia, e aí a gente se ligou de que a gente já fazia isso. Por quê? Porque em 2018, aliás, nós criamos um sistema que era para a nossa parte gerencial. Eu precisava de dados dentro da área assistencial, ali da fisioterapia, e o André, que tinha entrado mesmo para a parte administrativa da empresa, porque ele não estava desde o início, precisava de dados ali do negócio. E, então, em 2018, a gente falou, não, vamos fazer alguma coisa para resolver o nosso problema, porque os sistemas que existiam não resolviam. Nós resolvemos desenvolver um sistema, mas que era para ficar para a gente, para que resolvesse as nossas dores. E aí, isso foi sendo implementado com muita dificuldade. A gente começou no início de 2018, implementou em setembro de 2019. Então, a pandemia veio nesse ínterim para que a gente pudesse aprimorar o sistema, tanto na parte de gestão quanto na parte técnica. Só que quando nós chegamos lá em 2024, nós nos deparamos e falamos, nossa, querendo ou não, a gente já está pensando nessa nova economia. E esse sistema hoje, vocês usam 100% dele ou vocês também vendem esse sistema para outras clínicas? A gente vai passar a vender. Tá. Quando a gente teve esse encontro, né, lá nessa jornada, o que a gente passou a perceber? E o João, né, como diz a Lúdia, nos deu um clique, porque falou assim, poxa, mas por que a nova economia não é você ficar com um negócio para você, que era algo que a gente pensava. Sim. E aí, o que nós fizemos? A gente começou a desenvolver o sistema para o mercado, porque até então ele era feito somente para a gente. E aí, a gente começou no início do ano passado, está ficando pronto agora, então é um sistema extremamente complexo, com muitas nuances, onde o setor de saúde, principalmente saúde suplementar, que é para quem atende por planos de saúde, eles têm muitas amarras. Então, a gente começou a perceber que é muito importante para o mercado ter isso, não só ficar na nossa mão. E o que a gente foi mostrar isso para as operadoras, e dentro das operadoras, elas mesmas nos alertaram, falaram, poxa, por que você não comercializa esse software? Sim. E a gente imaginou que teria somente um produto. E ao começar a participar desse ambiente aqui com vocês, a gente falou, opa, peraí, eu não tenho só um sistema. Eu tenho um sistema, hoje a gente tem 1.930.000 atendimentos realizados, a gente tem mais de 100 mil pessoas dentro da base, e a gente começou a perceber
que não era só o Vocês sistema. estavam lidando com algo mais valioso, né? Muito mais valioso. E disso, o ecossistema ficou gigantesco. Então, a gente tem vários itens que a gente começou a fazer, vários setores, e algo que a gente nunca imaginou fazer lá atrás. Então, até 2024, a gente era míope, a gente tinha uma visão muito limitada de como o mercado funcionava. E quando a gente se deparou com a nova economia, a gente falou, opa, peraí, era como se tivesse, assim, sei lá, dentro de uma garrafa, e você fala assim, opa, sair, o mundo é gigantesco do lado de cá e a gente não conseguia ver. Quando vocês estão falando isso, eu lembro muito da Amazon, né? Porque a Amazon, ela criou o cloud, a AWS, para benefício dela, benefício próprio dela armazenar os próprios dados. E eles viram que poderiam oferecer essa nuvem para outras empresas. E hoje, a maioria das empresas do mundo, grandes empresas, enterprise, usam a AWS para armazenamento de dados. Então, eu vejo muito isso dentro do negócio de vocês. Uma plataforma que vocês criaram, um software que vocês criaram para os dados de vocês, para o benefício de vocês, mas que também pode ser usado para benefício de repente, várias outras clínicas e várias outras empresas na área da saúde, né? E dentro disso, eu queria que vocês contassem um pouco do modelo de negócio da Ortofísio, para quem está assistindo possa entender, porque de repente alguém se identifica. E não somente na área da saúde, mas talvez até mesmo dentro da própria empresa, no sentido de talvez hoje eu tenha um negócio tradicional, mas tem um gap aqui, tem algo que eu tô cego, que é o ponto cego empresarial também, que o João fala muito, de qual outro motor você pode criar através daquele motor 1 que você já tem. Então, como que foi esse passo a passo para vocês? Como que a Ortofísio surgiu e qual foi aí a virada de chave, os próximos passos que vocês deram para criar essa plataforma que hoje vocês têm? Hoje a Ortofísio, ela tem um modelo atualmente de clínicas que atendem por plano de saúde. Então, hoje nós temos 10 unidades em Brasília, a gente atende mais de 1.200 pessoas. Então, nós começamos realmente como uma clínica, no sentido de fazer essa entrega da fisioterapia por planos de saúde. O nosso foco realmente é esse. A gente tem um atendimento de volume e viemos crescendo ao longo dos anos com esse modelo. A ideia é ser um atendimento mais rápido, é isso? A gente trabalha o seguinte, a gente atende pelas operadoras, o meu foco é entrega de resultado, dando alta no menor tempo possível. Tá. Então, eu trabalho muito a parte técnica, então eu aprimorei essa parte de processos técnicos da fisioterapia para que eu pudesse ter melhor gestão desse meu paciente. Por quê? Sabe-se que o ticket das operadoras não é um ticket alto. Então, a gente trabalha com um alto volume, mas ao mesmo tempo eu tenho que entregar uma qualidade para a operadora. Afinal, o meu objetivo é ser sempre a melhor, ser referência nesse sentido. Então, a gente aprimorou essa parte técnica para que a gente pudesse captar esse cliente que vem para a gente de forma quase que orgânica, porque a gente não tem um serviço de divulgação e de marketing tão grande, porque isso já vem pela operadora. A partir do momento em que você tem um processo de credenciamento, ele te gera essa base de clientes. Então, hoje, quanto mais operadoras você tem dentro, melhor para você. Isso, exatamente. Porque a operadora, ela me traz esse cliente de uma forma mais orgânica. Hoje, nós podemos escolher quais as operadoras com as quais a gente quer trabalhar, dependendo do nosso foco, dependendo do ticket. A gente escolhe essa operadora e ela traz esse cliente para a gente. Então, a gente trabalha de uma forma, digamos, orgânica. A partir do momento que você tem um credenciamento, esse cliente chega até você. Então, dessa forma, nós fomos criando essa quantidade de atendimentos que o André falou e quantidade de dados que a gente tem hoje, que a gente trabalha. Então, o sistema foi exatamente para isso. Eu tinha muitos pacientes, eu precisava fazer uma gestão, que é uma gestão pesada. Por quê? Mais de 1.200 pessoas por dia. Então, dentro do controle que eu preciso ter todos os agendamentos, eu preciso ter toda a ficha clínica daquele paciente, eu preciso ter toda a parte de prontuários. E, além disso, eu preciso ter toda a parte de faturamento de convênios, que é muito diferente. Então, são essas amarras da área de saúde.
Então, hoje a gente trabalha dessa forma, com as operadoras. Só que isso, quando a gente começou a ver o serviço que a gente entregava e o nosso modelo de negócios, a gente viu que a gente também precisava criar outras formas de monetizar. De que forma? Hoje o paciente ele vem para mim só se ele tiver uma demanda específica do médico. Ele só me procura se ele tiver alguma lesão. Só que sabe-se que a fisioterapia tem N formas de impactar as pessoas. Inclusive a forma preventiva também. Exatamente. Então, foi aí que a gente viu que nós estávamos sendo relapsos com uma necessidade, uma dor dos nossos pacientes, né? Que hoje a gente chama de clientes. Então, eles tinham uma necessidade preventiva. Às vezes, eles vinham para tratar, mas sim, há uma janela preventiva. Então, às vezes, um atleta amador, ele teve uma lesão, mas depois ele quer continuar tratando preventivamente para não ter outras. Sim. Ou antes de ter a lesão mesmo, ele quer se preparar para uma prova. Então, nesse sentido, a gente começou a criar novos produtos. Então, a gente criou um produto de cuidado preventivo. Hoje, a gente tem o sistema que também seria mais para a parte... A gente tem o B2B e o B2C, né? Então... hoje o mercado já ia até falar isso, é B2B2C, né? Isso, exatamente. Que é o que a gente faz. A gente já tem um produto que é assim, né? Então, a gente já lançou também uma questão do licenciamento. Então, hoje uma clínica em qualquer lugar do Brasil que quiser seguir o modelo da Orthofísio, a gente já tem um modelo que já faz assim de licenciamento. Então, a gente foi criando... Mas por que você optou por licenciamento e não franquia? Por quê? Porque hoje a gente atende por plano de saúde. E eu não tenho como garantir que um plano de saúde daquela localidade vai credenciar a clínica que, em tese, comprou a franquia. Então, eu não posso ser leviano de falar para o franqueado, né? Falar, olha, eu comprei essa franquia, eu quero o convênio ABC. A gente não tem como garantir isso. Então, foi uma forma que nós criamos, foi vender o licenciamento, onde ele leva todo o processo, ele leva o nosso sistema, leva a forma como nós fazemos, mas eu não tenho credenciamento. O credenciamento é dele. O que é isso? Ele encurta muito o tempo de aprendizagem. Por quê? Porque ele leva a bagagem da gente que tem muito atendimento, dos 20 anos de experiência, e aí a gente fica a pergunta, quanto vale isso? Quanto vale você economizar os erros, porque nós erramos demais nesses 20 anos, e continuamos errando. O que a gente aprende agora é errar rápido, né? Corrigir, enfim, e seguir essa rota. Então, esse licenciamento é para ajudar o empresário que está lá do outro lado, que não está conseguindo crescer, não está conseguindo evoluir, para que ele ganhe uma velocidade muito grande e faça como nós fazemos nesse cenário, para que ele consiga atingir, como a gente, mais de 1.000 pacientes por dia. Então, esse é um dos produtos que a gente fez. Então, como diz a Lud, já o sistema, a gente já incluiu essa questão do licenciamento, a gente está criando uma inteligência artificial também totalmente voltada para essa área da saúde, porque é muito difícil você separar o negócio. Uma coisa é uma inteligência artificial para uma venda comum, comercial, vamos dizer assim, tradicional. Outra é uma totalmente dedicada ao nosso mercado. E não é só o mercado da fisioterapia. O mercado da saúde como um todo, e dentro do nosso caso, a terapia, ela é muito específica. Muito. Então, às vezes, as pessoas acabam confundindo. E, não é fácil. E a gente que está no dia a dia, a gente vê que não é fácil, é muito complexo. Ainda mais a fisioterapia em si, que exige contato, tato, que exige, de fato, um profissional. Até tem um robô, né, que possa fazer a mesma coisa, mas... Diferente um pouco também da terapia, que dá para você conversar ali, trocar. Eu sei que muitas pessoas usam o ChatGPT, não que eu esteja concordando com isso ou não, mas eu sei que muitas pessoas usam o ChatGPT, o Cloud ali, como um terapeuta, como um advogado, pra trocar ideia, como um médico. Né? E como que vocês têm lidado isso no dia a dia da empresa com isso, com a inteligência artificial, e de quais formas você especificamente, André e Lud, estão usando a inteligência artificial hoje no dia a dia? Nós começamos a utilizar as IAs como, acho que, grande parte da população, como sendo meio um Google ali, né? um assessor da gente. Mas hoje o que a gente percebeu é o seguinte, a gente começou a utilizar, até porque a gente já monitora esses dados com muita frequência, a gente começou a ter uns agentes que vão nos auxiliando
dentro da nossa operação. Então, o produto que vai sair, já dando um spoiler, já é para trazer isso. Ele não traz só o que a gente está fazendo, não é a pergunta respondida e a forma como você soluciona aquele problema. Dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. Como que eu faço com que o meu time atenda mais? Como que eu quero que o meu time saiba se a agenda foi realmente preenchida? Se trazer uma previsibilidade para saber se aquele grupo de pacientes vai vir naquele dia. Então, assim, são várias. Por quê? Porque a gente monitora falta, a gente monitora presença, a gente monitora reagendamentos. Então, a gente tem uma base de dados muito grande, onde a IA vai aprendendo com isso, até chegar lá na ponta final, que vou fazer um relatório, vou fazer algo, mas até a gestão mesmo em si, que é a parte mais difícil de uma clínica, que é você gerir mesmo a quantidade de pacientes, os atendimentos, se realmente foi preenchido. Então, essa parte é muito complexa. E hoje existe muita automação por trás disso? A gente já tem algo implantado. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Isso faz parte de todo o mercado de saúde, seja de uma clínica, de um hospital, que é a parte de automação mesmo de uma solicitação para autorização. Então, se você chegar em qualquer clínica, hospital, se você for beneficiário de um plano de saúde, você precisa ter aquele procedimento autorizado. Então, hoje, grande parte, nós temos unidades que 50%... Muitos demoram autorização. Isso, autoriza. No nosso caso, a regra, né, a resolução prevê que até 10 dias úteis para ser autorizado. Então, nós temos uma automação que roda dentro do nosso sistema, né, por trás e nos bastidores, que 50% de uma unidade já roda automatizada. Então, o nosso profissional já vai lá, ele já não perde tanto tempo. Então, a gente vem implementando isso exatamente para poder facilitar a vida de quem está ali no operacional. Então, eu diminuo 50% a carga de trabalho da minha recepcionista, que pode ficar focada em entregar uma melhor experiência para o cliente que chega. E o serviço burocrático, que é o mais chato, ele vai sendo resolvido ali. Então, hoje, a parte de IA entra nisso, entra na parte de um chat de conversa também com os clientes. Hoje, a gente também já está implementando na parte de RH, então, na parte de triagem de currículos. Então, hoje, a gente vem utilizando a inteligência artificial dessa forma. Como disse o André, no início, a gente começou a usar, com acho que grande parte da população, muito na curiosidade de responder perguntas simples, né? Questionamentos mais simples. E ao longo do tempo a gente foi vendo que isso poderia ser uma ferramenta gigantesca e ajudar a gente, porque como disse você... É mais um colaborador, né? Isso, exatamente. Ou vários colaboradores. Eu não tenho a pretensão ainda de ter um robô lá na ponta atendendo o meu paciente, mas sim facilitar esse processo de entrada desse meu paciente e que a entrega seja a melhor possível. Então, a nossa inteligência ali por trás de saber qual que é o nosso perfil, qual que é a idade, qual que é o sexo, qual que é a patologia, qual que é o nosso índice de alta, fazendo esse mapeamento ali de quais são as zonas de entorno ali das nossas clínicas que a gente atende. Então, todo esse cruzamento de dados, junto com essa inteligência artificial, de facilitar um processo de autorização, de facilitar um processo de resposta num chat, isso faz com que a gente melhore a experiência. Sim. Então, a gente melhora a experiência, a gente aumenta a nossa quantidade de clientes atendidos. Então, é nesse sentido que a gente vem utilizando hoje a inteligência artificial, para potencializar tarefas que são simples, que eu não preciso ter um humano ali executando. Vamos deixar para o humano o calor, que é a recepção, fazendo aquele serviço mesmo de atender, de acolher, de entregar, de poder ouvir. E o fisioterapeuta lá dentro entregando o tratamento físico em si, que é, até hoje, né, o nosso motor principal, né, nosso motor primário, mas que a gente está indo ali, né, para o segundo, terceiro e quarto, que foi isso que aconteceu. Então, a gente entrou aqui e foi desenvolvendo. Vocês falaram muito de dados, né, que hoje vocês têm mais de 100 mil pessoas na base, tem mais de 1 milhão e tantos de atendimentos, sendo que existe um outro mundo de dados que muitas vezes não é só os dados que você tem, mas como que você trata esses dados. E aí que está, de fato, a verdadeira mina, né? E trazendo esse ponto,
como que vocês utilizam hoje os dados para tomarem as melhores decisões e onde vocês acreditam que poderiam estar performando mais e que não estão? Falando em dados. Vamos lá. O que a gente tem hoje, tá? Então, assim, dentro de um espaço curto, a gente espera o seguinte: qualquer pessoa que entrar dentro da nossa base, a gente quer ter uma previsibilidade de saber quanto tempo ela vai ficar dentro da nossa estrutura. Uhum. Então, isso a gente, até o meio do ano, a gente já quer ter essa resposta. Então, a Vitória chegou hoje, pelo perfil da Vitória, faixa etária, sexo, uma série de coisas, a sua patologia, nós já vamos saber que a Vitória vai ter uma alta daqui X dias. Então, a gente vai chegar... pode considerar isso o LTV? Pode considerar o LTV. Só que dentro disso, o que a gente passou a perceber? A Vitória está vindo, a Vitória é tenista, a Vitória, normalmente o tênis, a gente tem um problema no cotovelo. Então, problemas, pessoas semelhantes à Vitória melhoram em quanto tempo? Depois, a Vitória precisa, se ela continuar a jogar, que é o que a gente espera, ela vai ter uma outra lesão daqui quanto tempo? Então, a gente está cruzando não só a nossa base com os artigos científicos, com tudo que a literatura já existe, para que a gente possa oferecer um melhor cenário. Sim. O que a gente fez? Até por uma demanda dos nossos pacientes, o que a gente viu? Eles tratam, mas depois eles voltam para a vida normal. E dentro da vida normal eles se lesionam de novo. E aí volta para tratar. Então fica naquele ciclo, né, dando um looping. Eu sou esse caso. É? Então, aí... Na corrida. Exatamente. Então, é nesse tipo de paciente que a gente pode trabalhar, Vitória. E aí vem um novo produto. E aí a gente entra na recorrência, né? Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Eu era tenista, aí quando eu deixei a carreira de tênis e entrei no mundo da corrida, comecei a correr, tinha uma assessoria e tal, super legal, e fui de pouquinho em pouquinho, porque eu sabia que a corrida poderia lesionar. E aí passaram, acredito que 2 anos e meio, eu coloquei uma meta de correr uma maratona. Já tinha feito algumas meias, estava com um tempo legal, eu falei, acho que agora eu tô pronto para maratona. Sendo que eu entrei num momento de muito trabalho e tal, e comecei a pecar na falta de musculação. Continuei com os treinos de corrida, menos musculação, não estava fazendo a físio preventiva, ou se estava fazendo muito pouco, uma vez a cada 2 semanas, não era nem uma vez por semana, e aí tive aí uma inflamação no iliotibial e parei, não conseguia nem colocar o pé no chão direito. E quanto isso impactou sua vida? Tudo, porque que eu passei 2 dias sem conseguir caminhar direito. 2, gastei uma fortuna de várias sessões de físio para conseguir, pelo menos, voltar a caminhar na esteira. E aí, quando eu comecei a melhorar, eu falei, não, já gastei dinheiro demais, vou parar de correr. Vou segurar aqui a físio, vou parar de correr. E aí, tô agora focada na musculação e tratando minha saúde de outras formas. Mas eu sei que se eu voltar para correr hoje, eu vou me lesionar de novo. Eu sei que existe aí um gap que eu não cumpri. E talvez esse gap é algo que vocês consigam solucionar hoje. Hoje, essa análise, ela vai nos permitir, por exemplo, você veio, tratou, e a gente faz esse cruzamento de dados do que você veio tratar conosco, do que tem em literatura, ali dos preditivos que tem ali para que você tenha uma outra lesão, e a gente vai te oferecendo um serviço preventivo. E aí, qual que é o objetivo desse serviço preventivo? É fazer com que você consiga manter a sua prática de atividade física, que o impacto geralmente é esse. Então, eu paro de praticar atividade física, eu crio uma barreira para o retorno, e isso também gera uma tristeza, né? Porque é algo que você gosta. Sim, então, você buscou a corrida porque era algo que te dá prazer. Total. Então, você interrompeu isso. E a gente viu que esse é um produto que ele pode ser um produto recorrente. Por quê? Você vai ficar ali trabalhando com a gente dessa forma. Então, você não vai vir tratar quando você tiver a lesão, mas você vai trabalhando de forma ali
ali preventiva e fazendo uma boa anamnese, fazendo uma boa avaliação física, sabendo qual a forma que você está trabalhando ali com a sua equipe de corrida e te entregando um tratamento que faça com que você consiga manter a sua rotina de treinos. A gente não quer que os pacientes parem, né? Então, ele vai continuar conosco sabendo que o seguinte, olha, eu vou ter uma maratona, como disse você, eu estou me preparando para correr. Então, olha, eu tenho que dar uma intensificada agora nesse preventivo. Ou então, depois da maratona, eu preciso voltar um pouco mais forte. E a gente sabe que as pessoas têm outros compromissos e vai ser oscilando. Mas a gente está ali para dar esse suporte. Quando ele precisar, ele pode recorrer sem ter que ficar... Porque também é complicado, às vezes, você fazer o tratamento, que você tem que ir ao médico, aí você faz uma consulta, São aí várias vem um variáveis, exame. né? O tempo, o deslocamento, aqui em São Paulo, a distância, aí você tem que encontrar uma clínica perto. Acho que aí tem que ser a clínica, que seu plano atenda. Então, são várias variáveis que, às vezes, para nós clientes, a melhor opção talvez é melhor eu parar de treinar aqui nesse momento. Eu deixar aqui esse esporte que eu gosto nesse momento. Sendo que, de fato, o quanto que isso vai ser prejudicial para nós no futuro. E entrando aí nesse lado da recorrência, então vocês acreditam que é sim possível ter recorrência na área da saúde? Sim, com certeza. Esse é um produto que a gente já implementou. Então, a gente já é algo que a gente não tinha um nível de consciência lá atrás, pegando esse exemplo de 2024, e a gente começou, falou, poxa, mas eu estou aqui, o paciente é meu, já está dentro da minha base, tem essa necessidade e eu não estou oferecendo isso para ele. Então, a gente começou a perceber que não é só esse tipo de produto. Existem N produtos e N serviços que os próprios clientes nos pedem e a gente não oferecia. Então, por isso que a gente montou esse ecossistema com vários produtos. A gente está montando uma esteira grande, onde a gente vai passar a atender esse cliente com muitos itens. E a gente espera fazê-lo com tanta certeza e assertividade como a gente faz com tratamento físico, né? Que é esse que é o que a gente espera oferecer para eles. E eu acho que essa é a grande virada de chave para muitos negócios, né? Como que a gente deixa a pessoa que está ali entrando, deixa de ser cliente e passa a ser um usuário. Exatamente. E isso em todas as clínicas, seja clínica odontológica, seja uma clínica de estética, uma clínica até mesmo de nutricionista, nutrologia, independente de qual seja. Eu acredito que esse é um mercado aí que está sendo muito pouco explorado ainda hoje e vocês estão vindo aí com os dois pés no peito e entrando aí. Vocês acreditam na possibilidade de conseguir fazer com que as outras clínicas de fisioterapia sejam clientes de vocês? É o nosso foco, né? Esse é o nosso foco. Então, a gente tem... O fato da gente ter uma rede tão grande, ter tanto movimento, ter tantas pessoas rodando ali dentro das nossas clínicas, proporciona que a gente faça esse MVP e que a gente veja que o negócio dá certo e a gente já tendo esse licenciamento e a gente tendo tudo muito certinho, muito testado dentro da nossa base, esse é o intuito, fazer com que as outras clínicas também consigam reproduzir esse tipo de atendimento. Então, eu, dentro da minha característica, eu fico aqui nos bastidores, fazendo toda essa organização dos protocolos, toda a organização dos processos que precisam ser feitos, para que isso seja viável, para que eu consiga entrar numa outra clínica e falar assim, ó, tá aqui, se você fizer isso, dá certo. Então, dentro da nossa cabeça da área de saúde, a gente não conseguia ver essa recorrência. É muito limitado. E aí, depois que eu vi que isso era possível, aí abre-se um leque de possibilidades. Então, foi isso que a gente viu. Então, hoje a gente pensa nesse produto que já está rodando. Então, a gente já fez esse MVP, a gente já viu que é possível, que ele já roda e que tem uma adesão, há uma necessidade, é uma dor não nossa, né? Porque é isso que a gente ouviu muito aqui, a gente tem que resolver a dor do outro e não a nossa. Então, a gente viu que essa é uma dor dos clientes e que a gente simplesmente não via, a gente negligenciava. Então, hoje a gente consegue resolver essa dor dos meus clientes, dos nossos clientes dentro da ortofísio, mas a gente consegue isso replicar para outras clínicas. Por que não? O modelo já está ali, já está validado, está tudo certo, eu já sei como entregar isso tecnicamente, eu já tenho todo esse modelo de atendimento já desenhado, então ele é totalmente replicável para outras empresas também.
E eu só complementando, Pode falar. semana passada a gente teve um outro evento aqui em São Paulo, e em conversas, durante esse evento, já surgiu um outro produto que a gente não tinha visto. Então, não é só essa questão de como a gente se prepara, é a questão do ambiente também que a gente está. Total. Então, quando a gente começa a se conectar com as pessoas certas, né, e que as coisas, todo mundo voltado, principalmente a esse ambiente que a gente está vivenciando agora da nova economia, está todo mundo pensando para essa questão, todo mundo pensando nessa diretriz. Então, a gente já voltou semana passada, falou, poxa, a gente precisa já mexer aqui, algo que a gente não estava vendo. Então, tem itens que a gente vai complementar, tem itens que a gente está criando novos. Então, esse é um cenário que eu acho que eu vejo é um infinito, é um caminho sem fim, porque há uma necessidade, há uma mudança mercadológica muito grande, e quem não tiver adepto ou não quiser manter no modelo tradicional, infelizmente, o cenário acho que não é muito bom. É uma mudança de mentalidade, né? Eu estava ouvindo ontem uma palestra de uma pessoa e ele contou a história do Elon Musk na compra do Twitter. Que o Elon Musk comprou o Twitter por alguns bilhões de dólares e depois que ele comprou o Twitter, que se tornou o X, que é o X hoje, alguém comentou lá, com esse dinheiro que você comprou o Twitter, você poderia ter acabado com a fome do mundo. Aí o Elon Musk deu a resposta e falou, me prova que isso é verdade, que eu te dou a mesma quantia para você acabar com a fome do mundo. E ele nunca teve resposta. Porque a fome do mundo, ela só vai ser, de fato, erradicada com a mudança de mentalidade. Não importa o quanto que você invista naquilo, não vai acabar porque as pessoas elas vão ter a mesma mentalidade, vão continuar fazendo a mesma coisa. Então, eu acredito que se nós não tivermos adaptados ou pelo menos flexíveis a mudar nossa mentalidade, a gente vai estar sempre fazendo a mesma coisa. E você falou um ponto-chave que é a mudança de ambiente. Para a gente mudar a mentalidade, a gente precisa estar em novos ambientes. E eu acredito que vocês deram esse passo em estar em novos ambientes, estarem inovando, estarem trazendo a mudança. E se vocês tivessem hoje, eu vou colocar um valor baixo, mas se vocês tivessem hoje, ganhassem hoje R$1 milhão para investir em alguma coisa, o que seria? Olha, eu, assim, pensando na minha área, né? Porque o André tem a área dele de novos negócios, eu investiria dentro da minha empresa em tecnologias que potencializassem essa minha entrega de resultado. Então, como eu conseguir analisar esses dados para ter um resultado melhor no menor tempo possível, tudo isso utilizando tecnologia. Então, eu gostaria muito de saber o seguinte, qual que é o melhor resultado que eu consigo entregar para esse perfil de paciente usando essa tecnologia, então fazer todo esse cruzamento de dados, pegando toda a base que eu tivesse científica e fazendo esse cruzamento para realmente entregar o melhor. Hoje a gente já faz isso, mas é muito manual. Sim. Ainda, apesar da gente ter a tecnologia, cruzar alguns dados, mas toda a parte que exige a prática baseada em evidência e o estudo, ele vai ficando mais complicado. Então, se eu pudesse investir, eu ia investir na questão de estudos para que a gente pudesse fazer essa correlação de dados para entregar a melhor experiência possível para o meu paciente. Eu sou um pouco inconformado, sabe? Você fala assim, tá aqui, André, 1 milhão, eu não sei o que eu iria fazer de imediato, mas eu iria trabalhar na parte educacional com grande parte da população brasileira. Eu acho que nenhum país tem uma população tão criativa quanto a nossa, mas, infelizmente, a gente não consegue transformar isso em valor, em receita, em PIB, vamos assim dizer. Eu acho que se nós conseguíssemos trazer essa parte educacional para a população nossa, o Brasil seria outro. Quem sabe investir nessa educação na área de saúde. É isso. Às vezes, formar novos profissionais que tivessem o mesmo pensamento que a gente tem hoje. Muito bom. Né? Porque muda demais. Então, eu acho que esse compromisso sempre de entregar o melhor pode ser nessa parte, né? Hoje a gente vê assim, o quanto que a gente quer um grão de areia, tanto que a gente já modifica o nosso mercado. Imagina isso trazendo para o país todo, o quanto que isso não potencializa, o ganho, né, assim, não só da parte da saúde, mas todos os mercados, todos os negócios que orbitam em volta da saúde.
Então, investir na educação para poder trazer resultado de saúde, eu acho que é um caminho sem volta. Quem tiver aí para investir nisso é meu conselho. Muito bom. E você? Se você recebesse hoje, na porta da sua casa, uma caixinha com R$1 milhão, mas você tinha que investir em algo, em que é que você investiria? Responde aí nos comentários para a gente ver depois. Para finalizar, eu queria deixar vocês com uma pergunta. Qual é a verdade da área da saúde, do mercado da saúde, que ninguém fala? Nossa, difícil, né? Nossa, que pergunta, hein? É bem para a gente pensar. Eu te diria que, assim, uma verdade que... Eu não sei se ninguém fala, mas que realmente tem tirado o nosso sono, qual que vai ser o futuro da saúde suplementar no nosso país. Tá? Uau, então, bom. porque tem mudado muito, a pandemia veio aí, deu uma sacudida no mercado, mas cada ano que passa a gente vê a implementação de outras formas de cobrança, eu digo cobrança de resultados, mudança de formas de pagamento, a forma como eles remuneram esses prestadores, mas realmente, e o que fez com que nós ficássemos tão ansiosos ou criasse na gente essa vontade da mudança, foi exatamente isso. O que será do mercado da saúde suplementar daqui a alguns anos? Eu estava ouvindo um podcast esses dias do Theo e ele falando, né, dessa mudança a cada 5, 10 anos. Então, a gente sentiu essa mudança nesses 5 anos que passaram-se depois da pandemia. E agora, qual vai ser essa mudança nos próximos 5 anos? A gente não sabe o que aguarda a saúde suplementar. Então, a gente está fazendo a nossa parte, que é se preparar para que a gente, às vezes, tenha outros negócios e outras possibilidades para não esperar aí a mudança nos pegar desprevenidos. Esse é um caminho bem complicado, né? 30% da população brasileira detém planos de saúde, né? Então, o que a gente percebe? Essa mudança, ela vai ser... Eu acho que uma hora ela vai ter que chegar por resultado. Não dá mais nem para as operadoras trabalharem do jeito que está, nem os prestadores continuarem do jeito que estão. É por isso que eu gosto muito do tema Nova Economia. Eu acho que isso ela tem que ser disseminada, as pessoas têm que mudar o nível de consciência, ganhar maturidade para que todos nós evoluamos. Não adianta um ou outro ficar batendo cabeça. Não dá mais para... Eu brinco muito assim, problema antigo, solução nova. Não dá para a gente ficar com soluções antigas. E, infelizmente, grande parte do nosso mercado ainda trata problema novo com solução antiga. Então, eu acho que esse é o caminho, é um problema que a gente vai ter que resolver. Muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo conhecimento que vocês trouxeram e compartilharam aqui, a vulnerabilidade também de dentro do negócio e do dia a dia de vocês. E se você tem alguma pergunta para o André e para a Lud, onde que eles podem te encontrar? No Instagram, @euandré.toledo. O meu, lud.diaslima. E também, para quem puder seguir o Instagram da Rede Ortofísio, @Rede Ortofísio. Lá a gente conta um pouco da história da empresa, tem um pouco do dia a dia também. No meu Instagram, hoje eu tenho fomentado muito essa parte de ajudar outras empresas que querem chegar no mesmo ponto que nós chegamos aí com 20 anos de história. É isso aí. Se você quer o conselho deles para escalar, de repente, o seu negócio na área da saúde, entre em contato e eles vão ajudar você. E se você quer saber mais sobre nova economia, sobre smart money, equity, sobre um pouco do que eles falaram aqui, do que é esse ecossistema, está entre pessoas que sabem mais do que você, que inovam mais do que você, então coloca aqui o seu número, o seu telefone, entre em contato nas nossas redes sociais, no Instagram da SME, vou deixar aqui todo o @, todos os links para você ter acesso à nossa próxima jornada equity, que foi o mesmo caminho que eles fizeram. Você também, como empresário, pode fazer e mudar a estratégia do seu negócio. Muito obrigada e vejo você no próximo SME Talks.